Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal Aprendiz do Evangelho. E hoje chegamos, a mais um capítulo do livro Roteiro. Chegamos no capítulo 34. Mas antes a gente fazer a nossa leitura, a nossa leitura dominical e os comentários, tem alguns recados para vocês. Primeiro, eu quero falar que aqui no Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos, nós temos, todas as quintas-feiras, às 19 horas, um curso básico da doutrina do Espírito. Encerramos esse ano, retornaremos no dia 15 de janeiro, e eu convido a quem for de Santos e região que queira comparecer, todas as quintas, às 19 horas. Temos também, logo a seguir, às 20 horas, a série A Vida no Mundo Espiritual. É uma roda de conversa que nós temos também no Lar Espiritual Seara de José, sobre as obras de Chico Xavier. Já fizemos o nosso lar, estamos agora nos mensageiros, tá? Então tá aqui o banner, deixa eu, acho que colocar, fica maior assim para vocês, isso. E por último, esse é um projeto que começamos também no Seara de José, que é o que eu saiba, talvez seja o único centro espírita que tem um estúdio próprio para gravação de podcast. Então, nós temos o podcast Despertando Consciências, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Também damos uma parada agora, retornaremos no dia 15 de janeiro. Eu, sempre que possível, vou estar falando para vocês sobre esses 3 projetos, porque é bom, a gente conversar sobre a doutrina espírita, sobre os assuntos que permeiam a nossa vida, no caso, no podcast, e no caso do ensino básico, para quem quiser se aprofundar um pouco sobre a doutrina espírita, e na roda de conversa do mundo, da vida no mundo espiritual, onde a gente fala, capítulo a capítulo, a gente vai acompanhando as obras do Chico Xavier. Como eu disse, já terminamos, a obra Nosso Lar, estamos agora em Mensageiros. Todas as aulas são gravadas e elas estão disponíveis no canal do NED. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, tanto do NED como do podcast, para quem quiser assistir os podcasts que já aconteceram. Tá bom? Bom, dito isto, vamos ao que importa, ao importante de hoje, que é a leitura. Deixa eu diminuir aqui. É isso, agora fica melhor. Que é a leitura do capítulo 34 do livro Roteiro, Leituras e Comentários, que nós fazemos, obra de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então vamos à leitura. Quase todos os que se abeiram das atividades espíritas estimariam o desenvolvimento rápido das faculdades psíquicas de que são portadores e, por vezes, quando não atendidos, padecem nocivo arrefecimento de ideal. Nesse primeiro parágrafo, Emmanuel já nos coloca da nossa pressa, quando estamos no desenvolvimento mediúnico, que a gente acha que as coisas têm que acontecer muito rápidas. Não. As coisas têm que acontecer no tempo que tem que acontecer. Se acontecer. Como nós já falamos várias vezes, todos nós somos médiums, Todos nós somos intermediários do mundo espiritual. Mas nem todos temos a faculdade mediúnica ostensiva. Nós temos que nos colocar à disposição do trabalho, fazer cursos de médiums, começar com cursos básicos, ler muito, fazer um curso de médium, mas não significará que nós poderemos ter uma mediunidade ostensiva. Nós podemos trabalhar na seara espírita de várias formas, e não necessariamente só no trabalho mediúnico propriamente dito, ostensivo, como psicógrafo, psicofonia, mediunidade da visão. Não? Todos temos uma inerente, que é aquela sensibilidade que nós temos diária, Isso já é um tipo de mediunidade.
Esmaece o fervor dos primeiros contatos com a fé, porque o propósito fixo de surpreenderem um milagre transforma-se neles em aflitiva obsessão. E aqui ele nos coloca de vários irmãos que, na realidade, entram para a seara espírita não pela fé, não pelos ditames, não pelo conteúdo da doutrina, mas sim pelos eventos, pelos efeitos físicos, que às vezes se torna até, como diz, aflitiva obsessão. Contudo, há singularidades no assunto que não podemos menosprezar. Que seria da ordem e do equilíbrio dos serviços terrestres se as totalidades das criaturas, instruídas ou não, se pusessem a investigar quanto à vida nos outros mundos? Eu vi outro dia uma aula e o palestrante, o facilitador, falou o seguinte: você imagina se todos nós pudéssemos ver os espíritos? Que loucura que seria! Talvez fizéssemos até mal, né? Da mesma forma, você imagina se nós pudéssemos ver todos os germes, todas as bactérias que nos circulam? A gente ia ficar desesperado, né? Então, tudo é feito de acordo com como tem que ser, né? Alguns têm as facilidades, outros não. Mas o mais importante não é o efeito físico. O mais importante está no conteúdo da doutrina, na conteúdo do que o Cristo nos passou. Ele mandou amar 3 vezes. Amar a nós mesmos, aos outros como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. Toda colheita exige preparação e sementeira. Imaginemos um avião moderno perfeitamente equipado sobrevoando o pacífico vilarejo do século XIV, sem aviso prévio. Você imagina, né? Se no século XIV passasse um avião voando, as pessoas não iam entender nada. Quem lucraria a ciência náutica de imediato se não espalhar o terror? Não ia ter razão nenhuma isso, né? Que recompensa adviria em nosso favor se constrangêssemos uma taba indígena a ouvir um concerto de Paganini sem oferecer os rudimentos da educação musical? Eles não iam entender nada, né? Nós precisamos ter conhecimento, sabe? Primeiro nos preparar para tudo. O progresso, como a luz, precisa graduar-se para não ferir ou cegar as pupilas que os contemplam. Compreendamos, acima de tudo, que a existência não é fenômeno que se articule à revelia dos grandes responsáveis da evolução. Ou seja, nada acontece por acaso. A evolução, em qualquer sentido, não dá saltos. Cada um está no estágio que precisa, na família que necessita, no planeta que é necessário. Não tem saltos. A liberdade do homem interferirá nos domínios da matéria densa, alterando o que pode ser. Todavia, jaz extremamente distante das regiões do espírito puro, onde se guarda o controle das leis universais. Ou seja, hoje a gente já consegue alterar a matéria, né? Há muitos anos atrás conseguimos alterar a matéria do gasoso para o líquido, para o sólido e vice-versa. Nós conseguimos alterar certos itens da natureza para facilitar, por exemplo, o ferro, né, em pó, a pedra, né, o minério, em barras de ferro para construção. Isso nós já conseguimos fazer, mas ainda estamos muito longe do controle das leis universais, como diz o texto. Muito, mas muito, muito longe. Desdobrando novos painéis da vida, diante da mente sequiosa de conhecimento e renovação, não é o mundo espiritual que deve descer para o homem, e sim o homem que precisa elevar-se ao encontro dele. Entenderam como é? Nós achamos, o Chico falava isso, né? Quando as pessoas o procuravam para uma mensagem, para uma psicografia, uma psicofonia, e ele falava, o telefone toca de lá para cá. Né? Nós estamos
à mercê deles. Eles é que sabem o momento certo. Nós precisamos nos elevar a eles, porque é assim que nós adquiriremos conhecimento e renovação. Não eles, né, que vai descer. Não é o mundo espiritual que vai descer para ficar conosco. Nós é que temos que nos elevar para alcançar o mundo espiritual. E semelhante ascensão não será simples serviço da mediunidade espetacular. Não é através da mediunidade espetacular, não é através dos grandes feitos, dos grandes atos, né? Grandes efeitos físicos, que nós já tivemos muito na época de Kardec, hoje já nem tanto, quase nada, porque o alicerce, nós vamos ler mais o seguinte, o alicerce não é o efeito, o alicerce é o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. É sabermos e agirmos como Jesus agia. O que Jesus nos trouxe não foi para nós adorarmos. Não, foi para que nós praticássemos. É obra de sublimação interior, gradativa e constante, sobre os alimentos alicerces do bem, ao alcance de todos. Tudo está ao nosso alcance, né? Só depende de cada um de nós. É obra da sublimação interior, ou seja, é de dentro para fora. Nós temos que nos melhorar. As pontas do tesouro psíquico estão vigiadas com segurança. A direção de uma central elétrica não pode ser confiada a frágeis mãos de um menino. Não, para você controlar uma central elétrica, você tem que ter conhecimento, embasamento. Não pode ser um menino, uma criança recém-saída do pré-primário. Como conferir de improviso ao primeiro candidato à prosperidade mediúnica a chave dos interesses fundamentais e particulares de milhões de almas, colocadas nos mais variados planos da escada evolutiva? É uma pergunta. Como conferir de improviso? Não, nada é feito de improviso. Primeiro que nós somos preparados. Nós, inclusive, no estudo do livro Os Mensageiros, e eu recomendo a todos que tiverem interesse em ler, o Centro de Mensageiros é um local onde prepara médiums, trabalhadores da seara espírita nos seus mais ramos variados, diretores de casas espíritas, palestrantes. Nós somos preparados para isso. E aqui, claro, com o véu do esquecimento, nós não lembramos. E aqui nós somos, quando nós entramos numa casa espírita e procuramos o estudo sistematizado, né, da doutrina ou dos médiuns, quando nos é permitido, é para que recordemos o que nós já sabemos. E aí sim, com esse conhecimento vindo à tona, que a gente pode trabalhar com seriedade na seara espírita. Naturalmente que as grandes responsabilidades não são inacessíveis, mas a criança precisa crescer para integrar-se em serviços complexos. E o colaborador iniciante em qualquer realização necessita do tempo e do esforço a fim de converter-se em auxiliar prestimoso. Isso acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Entram na casa espírita, vão fazer o curso do ensino básico, que dura 2, 3 anos. Eu mesmo estou fazendo um agora, que é a escola aprendiz do Evangelho, né, da Aliança. São 3 anos. Porque eu preciso desse embasamento, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que é que a doutrina é permitida ou não, como discernir se o que eu vou receber, se é que eu vou receber de mensagem, é correto ou não. Como saber se o amigo que está mandando a mensagem não está querendo só me ludibriar. Então eu preciso ter base, eu não posso cair de paraquedas, como dizem. É claro que existem raros casos, né? Chico, por exemplo, né? Que já tinha uma mediunidade aflorada, independente de estudos na doutrina. Mesmo assim,
ele foi atrás de conhecimento. Divaldo e tantos outros. Nos problemas de intercâmbio com a esfera superior, desse modo, antes do progresso medianímico, há que considerar o aprimoramento da personalidade para melhor ajustar-se à obra da perfeição geral. Então, antes do progresso medianímico e o Trovão, que é um dos palestrantes, né, inclusive do curso de médiuns da FEB, ele fala que todo o processo, todo trabalho numa sala espírita é medianímico. Por quê? Uma parte é da mediunidade dos espíritos, mas uma outra parte é da pessoa, é anímico. E você precisa ter base, você precisa ter conhecimento para que você possa ser bem aproveitado pela mediunidade, pela espiritualidade. Nos problemas de intercâmbio com a esfera superior, desse modo, isso eu já li, né? Antes do progresso medianímico, há que considerar o aprimoramento da personalidade para melhor ajustar-se, à obra da perfeição geral. Ou seja, como eu disse, a gente tem que estudar, temos que aprender, temos que ler, temos que buscar conhecimento. Claro que só conhecimento não resolve, né? Temos que ter a caridade para com o próximo, o amor ao próximo. Mas, no caso do trabalho mediúnico, precisamos nos conhecer, precisamos saber quem somos nós, até onde podemos ir, até onde estamos dispostos a ir, né, no trabalho mediúnico. O grande rio sem leito adequado, ao invés de correr, beneficiando a paisagem, encharca o solo, transformando-o em pântano letal. O grande rio seria a mediunidade. O leito adequado somos nós. Se nós não dermos não formos adequados a esse grande rio, o rio não vai correr e vai virar um charco, um pântano. A ponte quebradiça não suporta a passagem das máquinas de grande porte. Se nós queremos receber isso, a gente tem que ter estrutura para aguentar. Raul Teixeira fala, né? Eu acho interessante essa fala dele. O espiritismo não é para quem quer, e sim para quem aguenta. A mediunidade, como recurso de influenciar para o bem, não se manifesta sem instrumento próprio. Só o grande amor pode compreender as necessidades de todos. Só a grande boa vontade pode trabalhar e aprender incessantemente para servir sem distinção. Antes de nos mediunizarmos, amemos e eduquemo-nos. Somente assim receberemos das ordenações de mais alto o verdadeiro poder de ajudar. Perfeito. Eu acho que só esse último parágrafo já resume tudo. Antes de nos mediunizarmos, ou seja, de nos tornarmos médiums ostensivos, amemos e eduquemo-nos. Somente assim receberemos das ordenações de mais alto o verdadeiro poder de ajudar. Então, para você que está fazendo um curso numa casa mediúnica, para você que tem interesse de se tornar médium, porque já percebeu alguns sintomas, estude, né? Procure um curso, mas estude mesmo, né? E ame. Porque a mediunidade sem caridade também não tem muito fruto, né? A síntese do capítulo para encerrarmos. Antes de buscar fenômenos ou mediunidade ostensiva, é necessário amar, educar-se e fortalecer o caráter. Somente a personalidade disciplinada pode servir com segurança como instrumento do bem e receber responsabilidades espirituais superiores. Lembra do que Emmanuel falou para Chico? Vocês lembram? Disciplina, disciplina, disciplina.
Somente a personalidade disciplinada pode servir com segurança como instrumento do bem e receber responsabilidades espirituais superiores. Amor, estudo e disciplina. Pequeno gráfico, né? Sobre esse capítulo. O desenvolvimento rápido de faculdades mediúnicas não existe. Isso é um processo para que você realmente esteja de acordo com a necessidade do mundo espiritual. Muitas pessoas se frustram e têm o arrefecimento do ideal porque acham que a coisa demora demais. O progresso espiritual deve ser gradual porque, como eu disse, nada dá saltos, né? Não intoxicar o ambiente mental com pensamentos negativos, porque às vezes as coisas demoram ou porque você não consegue. Quando eu comecei meu primeiro curso, meu primeiro trabalho mediúnico para aprender, uma das instrutoras não tinha mediunidade ostensiva, mas tinha uma sensibilidade, tem, né? Está viva. Tem uma sensibilidade única. E era muito útil ao trabalho. Elevação moral é essencial, sim, para acesso aos planos mais altos, né? Amor, educação e fortalecimento do caráter. Talvez seja o tripé para quem quer trabalhar na mediunidade. E sempre, né, não buscar os fenômenos. O fenômeno é o menos importante. A sua reforma íntima e auxiliar os irmãos é, sim, o mais importante. E no próximo capítulo, capítulo 35, chegaremos ao Entre as Forças Comuns. Meus amigos, chegamos no dia 14, dia 21, chegaremos ao capítulo 35. E eu quero pedir a todos, né, se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações, ajuda muito ao YouTube entender que a gente traz um conteúdo que pode ajudar, né, de alguma forma a vocês. E claro, que a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, então ajude, divulgue todos os canais que falam, que trazem a doutrina espírita aos 4 cantos do planeta, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima, fiquem com Deus.